Jesus é o Deus Todo-Poderoso, refutando mais uma modinha que veio com citações falsas, supostamente que citam a Trindade. Mas eu não encontrei nenhuma citação nem do conceito Trindade. Até porque não teria como. Por quê? Clemente é subordinacionista, era subordinacionista, acreditava que o pai era maior que o filho. Nunca citou a Trindade. Segundo, aqui ele citou Tertuliano. Tertuliano era subordinacionista e, na sua obra Tertuliano contra Hermógenes, ele acredita que houve um tempo em que o filho não existia. E aqui Atenágoras. Atenágoras também era subordinacionista, ele acreditava que o pai era maior que o filho, derrubando a Trindade. Então, que citação falsa, que citações falsas são essas, né? A única dessas pessoas aqui, ó, que citou um termo parecido com Trindade foi Tertuliano, que é o termo trinitas. Porém, Tertuliano não era trinitário. Tertuliano acreditava que o pai era superior ao filho e acreditava que o filho, em determinado momento, não existia. Ele está se referindo à sua natureza humana, falando na sua natureza humana. Mas pelo visto você não deve saber o básico de cristologia, como nós podemos perceber aí. E uma falácia que você tinha falado no outro vídeo que eu esqueci de responder, não. Quando Jesus ele foi glorificado, ele não deixou de ser 100% homem. Jesus ele continua sendo 100% Deus e 100% homem. Porém agora é homem com o corpo glorificado. A citação que ele fez foi de João 5:18. Olha a explicação grotesca que ele deu de Apocalipse 3:12, quando Jesus ele chama o seu pai de meu Deus. Ele disse que é porque Jesus continuava como homem. Vamos ver se a Bíblia está de acordo com ele? Olha o que diz 1 Coríntios 15:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. O último Adão se tornou um espírito que dá vida. Jesus ele se tornou um espírito que dá vida. Não tem na Bíblia. Eu quero que você me prove, usando as escrituras, que depois que Jesus ele foi ressurreto, ele foi ressuscitado, ele se tornou um homem. O fato de Jesus ter se materializado depois da sua ressurreição não prova nada, porque em Gênesis 18, anjos apareciam a Abraão materializados em forma humana. Atenção, Deus respondeu não à acusação dos judeus. Primeiro, você fez uma exegese errada do texto, totalmente equivocada. Isso mostra que você não sabe interpretar a Bíblia. Primeiramente, quando a Bíblia fala vós sois deuses, como ali no Salmo 82 e ali na citação que Jesus falou, basicamente se refere a homens poderosos que tiveram na história de Israel, juízes, líderes, pessoas que receberam a palavra de Deus. Aí basicamente o que Jesus está falando é, se esses homens são considerados deuses. Peraí, deixa eu entender. Quando o título é dado a homens, o título Deus é dado a homens, precisa de interpretação. Quando o título é dado ao Filho de Deus, o título Deus não precisa de interpretação. Você fez uma exegese errada do texto, totalmente equivocada. Isso mostra que você não sabe interpretar a Bíblia. Primeiramente, quando a Bíblia fala vós sois deuses, como ali no Salmo 82 e ali na citação que Jesus falou, basicamente se refere a homens poderosos que tiveram na história de Israel, juízes, líderes, pessoas que receberam a palavra de Deus. Aí basicamente o que Jesus está falando é, se esses homens são considerados deuses, quanto mais eu, que sou filho de Deus, eu que sou o próprio Deus encarnado, não posso ser chamado de Deus, esse... Jesus disse, eu sou o Filho e também o Deus encarnado. Onde que no texto está dizendo isso aqui? Você está acrescentando palavras no texto a seu bel prazer na cara dura? Onde Jesus ele se identifica unicamente como Filho de Deus. Não tem essa parte, eu sou Deus encarnado. Onde? Qual versículo? Ele falou que a palavra Deus estava sendo usada ali por juízes, magistérios, para significar poder. Isso mesmo, você entendeu finalmente o que significa Deus nas Escrituras. Não está dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando diz que Jesus era Deus, quer dizer que ele tinha poder. Exatamente isso que você não está entendendo. Então, quando é para aplicar a Jesus, vocês querem aplicar de uma forma. Quando é para aplicar para homens e anjos, vocês querem aplicar de outra forma. Vamos ser honestos com o significado da palavra. Filho, hoje te gerei. Ou seja, quando a Bíblia fala que Jesus foi gerado, não está falando num sentido ontológico ou nem mesmo biológico, como se Jesus fosse criado naquele momento. Está falando num sentido metafórico a respeito da ressurreição e, por consequência, a exaltação de Jesus, como aquele que reina sobre a igreja. E sim, Jesus é o criador de todas as coisas não só foram criadas por meio dele, mas também por ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16, que você citou 15, mas esqueceu de 16, né? Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então sim, o universo é criado por meio de Jesus e por Jesus, e também para a glória de Jesus. Quando fala que Jesus é o primogênito, como o texto de Colossenses 1,15 que você citou, primogênito na Bíblia muitas das vezes indica proeminência, ou seja, aquele que tem prioridade, que tem autoridade sobre todas as coisas. E analisando o contexto, nós vimos que Jesus ele é criador. Então quando Colossenses 1,15 fala... Vamos lá, primogênito da criação. Essa expressão ela ocorre aproximadamente 36 vezes antes desse texto aí. Em todos os textos é partitivo. Por exemplo, primogênito de Faraó. Primogênito faz parte da família de Faraó. Primogênitos de Israel.
faz parte da família de Israel. Todas as 36 vezes é partitivo. Apenas nessa situação, na cabeça deles, não é partitivo. Nem a própria tradução que vocês têm traduzem proeminente, traduz primogênito. O texto é bem claro, ele explica que todas as coisas foram criadas por intermédio dele. De novo, você faz uma falsa analogia. Em Colossenses 1,16 diz que por meio dele, uma preposição que é usada para referir que Jesus é o meio utilizado por Deus para dar vida a toda a criação. Eu quero que você me mostre um texto onde dá o título Criador a Jesus, se não ao pai dele em Apocalipse 4,11. Não olhou o contexto, que eu não fiz uma boa interpretação do texto, enfim. Sendo que essa interpretação que eu peguei não é totalmente minha, não fui eu que desenvolvi a interpretação. Albert Barnes, Adam Clarke, John Wesley, João Calvino também pensam desse jeito. Mas é lógico que o TJ de 2023 está no TikTok, ele sabe mais que todas essas pessoas. Confia. Usando a falácia da autoridade, citando, por exemplo, Calvino. Não fui eu que interpretei, a interpretação da minha. Meu querido, isso é óbvio. A gente olha para você, ouve você e sabe que você não tem capacidade para fazer uma interpretação. Usando Calvino, meu filho, Calvino, vamos usar os argumentos de Calvino então para validar o seu argumento. Calvino acreditava que Jesus era Miguel, e aí? Você também vai se dobrar ao que Calvino falou que Jesus é Miguel? Ele é o próprio Deus. Então Jesus não é um Deus menor. Ele, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, são o mesmo Deus. São pessoas diferentes, porém em um mesmo Deus. Como você mesmo diz, você não tem capacidade de interpretar um texto, mas eu vou deixar aqui para você um texto de um apóstolo chamado Paulo. Olha o que ele diz, ó. 1 Coríntios 8,6. Para nós há realmente um só Deus, o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não, o Pai, de quem procedem todas as coisas, e nós existimos para Ele. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas, e nós existimos por meio dele. Eu fico com as escrituras. Para nós há um só Deus, o Pai, e ponto final. Se você quer ficar com resoluções de concílios, porque você mesmo admitiu que não sabe fazer uma interpretação da Bíblia, ok.